Tem um camarada de quem eu gosto, ele foi secretário das Finanças de São Paulo, ele foi secretário estadual da Fazenda, também do estado de São Paulo, ele foi ministro do Planejamento do governo Sarney, chama João Sayad, foi banqueiro também. E aí certa vez eu estava almoçando com o João Sayad e eu estava inquieto porque a Petrobras, naquele momento, estava tendo um desempenho extraordinário. E o presidente da Petrobras era uma capivara. Aliás, em respeito às capivaras, era um sujeito que não tinha o menor preparo. Eu não vou falar o ano para não acusar quem era essa pessoa. E o João Sayad, e a minha pergunta para o João Sayad, um profissional experiente, né? Foi secretário, foi ministro do Planejamento, economista, banqueiro e tal. Vem cá, como é que pode uma empresa como a Petrobras, naquele ano em que a gente conversava, ter um desempenho tão bom com um presidente tão ruim? E ele falou o seguinte, olha, empresas desse tipo, assim como alguns ministérios, andam sozinhos. Me coloca na presidência da Petrobras e eu não vou fazer um grande estrago, a não ser que eu queira ser perverso. Agora, não me dá uma padaria para administrar. Porque aí, se o chefe não trabalhar direito, quebra o negócio em uma semana. Porque ele que tem que mandar comprar, ele tem que mandar cobrar, ele tem que ficar de olho na validade dos produtos, ele tem que ver se o atendimento está sendo bem feito e tal. Então, quanto maior a empresa, mais o número um tem que ser um inspirador, um líder. E ele monta uma estrutura de técnicos que organizam o processo. Então, se você tem uma empresa que perde o número um, a empresa grande, a empresa não para. Você tem uma empresa pequenina que perde o número um, ele não é o número um, ele é o número um, ele é o 2, ele é o 3, ele é o 4, ele é o coração, ele é o pulmão, ele é o cérebro e tal. E assim é o que acontece na maior parte das empresas, porque em todos os países do planeta Terra, a economia é tocada por empresas pequenas. Você tem grandes empresas que pagam boa parte dos impostos, mas a vida das companhias é aquilo. Você vai para um país europeu, vai para os Estados Unidos, você vê um monte de negocinho. Aqui no Brasil, um monte de negocinho. Nós temos 5, 6 milhões de empresas no Brasil. Então, claro que tem aquelas 500, 400, 300 que seguram boa parte das coisas, mas não o emprego. O emprego está espalhado, né? Essa lógica ela vale para os ministros. Então, você não precisa ter um ministro que entenda dos assuntos da pasta que ele dirige. E a prova disso é que nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso e o Antônio Palocci como ministros da Fazenda. O Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, o Antônio Palocci é médico. Em comum, eles usam aquele lápis de tabuada, porque eles não entendem nada. Eles têm que olhar a tabuada porque eles se atrapalham. São bons na do 2, são bons na do 3, mas na do 7, do 8, que todo mundo se atrapalha, sabe? 8V7. O pessoal lápis de tabuada. 8V7, como é que é 8V7? Da do 9 é mais fácil e tal. Mas em comum, os dois eram líderes, né? Então o que eles faziam? Eles conseguiam juntar técnicos de alta qualidade, algumas pessoas muito boas. Quer dizer, o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, tremendo profissional, trabalhou na equipe do Antônio Palocci, né? Figuras notáveis trabalharam na equipe do Fernando Henrique Cardoso e conseguiram fazer o Plano Real. Então o Plano Real saiu sob a liderança, mas não sob a inspiração, sob a liderança do Fernando Henrique Cardoso, mas ele mesmo, o que ele sabe do Plano Real? Fala para ele porque uma tablita, como é que faz uma tábua, ele não sabe nada daquilo, mas não precisa saber. Ele conseguia liderar. Então ele juntava aqueles camaradas todos que queriam se estapear, porque um achava que era mais inteligente do que o outro, e o Fernando Henrique conseguia contornar a mesma coisa com o Palocci e com outros grandes nomes que a gente teve em alguns cargos. Então não é preciso você ser um técnico, um especialista para ser ministro. Você dizer de alguém, não, fulano vai ser um bom ministro porque ele entende da área. Às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Por incrível que pareça, às vezes é ruim, porque ele leva uma visão tão enviesada, ou tão dele, tão autoritária, que a discussão não flui. Então pode acontecer de ser um problema. O perfil técnico pode ser bom, mas não significa nada. O que importa é o comportamento do escolhido, a capacidade que ele tem de liderar. Razão pela qual um camarada como aquele Abraham Weintraub não funciona. Porque ele não tem capacidade de liderar. Ou não tem disposição, ou não está afim só, tem o talento, mas não está usando, sabe? Você pega o Baden Powell, ele resolve, não vou tocar violão.
não tô afim. Não significa que não saiba, mas dá a impressão que não sabe. Pelo menos o Weintraub, se sabe, tá escondendo. O Pelé resolve jogar mal, né? Durante um tempão, 2 anos. Só de malandragem. Eu vou fingir que eu não sei jogar futebol. O caso do Weintraub não parece ser isso. Ele parece não ter a inteligência emocional para discutir. Então ele recorre ao ataque, o que é péssimo. É um negócio desagradável, né? Perfis, por exemplo, como o do Onyx Lorenzoni, e é o nosso personagem dessa semana, né? O Onyx Lorenzoni, ele era um camarada da Casa Civil e não funcionou. Por que não funciona? Ele não é reconhecido como interlocutor. Não adianta você ser o interlocutor. Você tem que ser reconhecido, você tem que ser aceito como interlocutor. É diferente assim, eu sou um embaixador do Brasil em Washington, acabou de ser escolhido o embaixador do Brasil em Washington, o Nestor Forster. Vai chegar lá, quem é você? Eu sou o embaixador do Brasil em Washington, tá bom, então tá certo. Agora, se esse cara começar a arrumar encrenca, ele vai começar a ser ignorado, e aí vão ter que trocar, né? O caso do Onyx Lorenzoni, não é que ele arrumou encrenca, ele já não era visto como alguém que representava muita coisa. Então falaram, esse cara na Casa Civil, então para assuntos políticos não vai ser. Tanto que ele perdeu a função rapidinho. E ele foi perdendo funções. Sobrou o pedaço da Casa Civil que é absolutamente burocrático e não precisa de um líder. Porque não tem líder nenhum. Levar documento para o presidente assinar, trazer não sei o que, verificar a constitucionalidade dos atos, que é uma coisa burocrática. O cara fala assim, constitucional, não constitucional. Sabe, é um carimbo, é uma bobagem, é um negócio... Tanto que depois é o Supremo que vai dizer. De forma que tirá-lo da Casa Civil foi uma boa providência para o Bolsonaro. Porque ele estava ocupando um cargo que pode ter um caminho ou outro. A Casa Civil pode ser o grande interlocutor político de um governo. Não será com o escolhido general Braga Neto. Não será. Não é o interlocutor político. Então não vai ter esse viés. Alguns governos ocuparam a Casa Civil com alguém que tinha esse perfil. Outros ocuparam essa função com alguém que tinha um perfil de gerentão, né? A Dilma vendia isso, que ela era gerentona. Não era coisa nenhuma, mas ela vendia esse perfil. No governo Fernando Henrique tinha o Clóvis Carvalho e depois o Pedro Parente. Eles fizeram essa função. O general Braga Neto vai com essa missão, chegar lá e sentar os ministros todos. Então tem um projeto andando que envolve mais de 3 ministros. Bom, é ele que vai comandar o espetáculo. Aí vem assim, puxa vida, mas recorreram a um general para o gabinete civil. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. No regime militar já teve. E nós já tivemos generais no Ministério da Justiça, né? Ter civis em cargos tipicamente militares, como é o Ministério da Defesa, por exemplo, vamos combinar, é um civil. Por que é um civil? Porque a gente conversou, agora não é, mas a gente teve vários civis e a gente entendeu que deveria ser interlocução com o meio militar um civil. Mas a gente entendeu, por que não pode ser um militar também? Então, ser um militar, quer dizer, o militar pode dirigir Uber, o civil pode dirigir Uber, o militar pode ser dono de pizzaria, o civil pode ser dono de pizzaria. Essa não é uma atividade militar, ele tem uma formação militar e está sendo colocado numa função civil. Se é o mais adequado, menos adequado, tem que funcionar. O presidente tem que escolher um cara que funcione. O Onyx era civil. Nossa, isso é uma virtude? Se fosse, ele teria feito alguma coisa útil na Casa Civil e não fez. Tanto que ele foi mandado para o Ministério da Consolação. Ministério da Consolação, cujo nome é da Cidadania, né? Qual é a função do Ministério da Cidadania? Me digam. Pagar o Bolsa Família? É um computador que paga o Bolsa Família ou é um ministro? Gertrudes! Vem aqui receber o seu. Geosmina, como é que chama? Geosmina, né? Geosmina! A Genersa. A Genersa. Não existe isso. Ao contrário, são sistemas de computadores que identificam as fraudes, são sistemas e auditorias, e coisa técnica. Não é um ministro que fala, aí encontrei um foco de Bolsa Família ali. Não tem isso. Então, é um Ministério da Consolação. Ele sai do Palácio Planalto, deixa de ser uma figura importante, e passa a ser uma figura secundária no desenho político. O Osmar Terra volta para a Câmara dos Deputados e toca a vida dele. E então teremos o general Braga Neto como organizador do governo Bolsonaro, um governo que
resolveu colocar no Palácio do Planalto vários generais. Se esse negócio funcionar, gente, com vários generais, show de bola, com vários majores, com vários engenheiros civis, com vários médicos sanitaristas, para mim pouco importa, eu quero o ovo, entendeu? Eu não quero saber, eu quero o ovo, eu quero saber, eu quero PIB, eu quero juro baixo, eu quero economia crescendo, eu quero emprego, é isso que o brasileiro quer. Se ele acha que o Braga Neto vai colaborar nesse processo porque ele vai ajudar a azeitar a máquina pública, golaço. E ao final do 4º ano a gente diz, puxa vida, tava faltando um general ali. Tava faltando o Braga Neto. De repente, não é um general. Apesar de ser general, mas é o Braga Neto. O Braga Neto foi para uma missão no Rio de Janeiro e agora vai para essa outra missão aqui. Então, não vejo um grande problema em ser um general. Não vejo, sinceramente não vejo. É exótico você falar, pô, mas é gabinete civil. É exótico. Agora, nós vamos realmente achar, tivemos condições agora com esse caso, de achar a primeira coisa exótica desse governo? Não é a primeira coisa exótica desse governo. Tomara que seja menos exótica. Tá bom, é um general. Bom, isso posto, entramos numa outra questão, que é o seguinte. Tem gente falando, puxa vida, o Bolsonaro acabou de completar 1 ano e já trocou 6 figuras. Ele colocou o Rogério Marinho no lugar do Gustavo Canuto, ele tirou o Bebiano da Secretaria-Geral, depois caiu o Floriano Peixoto, o Santos Cruz da Secretaria de Governo, o Vélez da Educação, colocando esse outro aí que tomara que seja o 7º a ser trocado, e por aí vai. E agora o Onix, né, que saiu. E o Osmar Terra, né? Então, se você for olhar, você fala, puxa vida, tem 7 caras ali. E se você acrescentar, tem também, embora não seja ministro, o Alvim, que era da Cultura, porque entrou a Regina Duarte. Então é uma mudança de peso, né? E você fala, pô, 7 trocas. 7 trocas em 1 ano, pô, é bacana, é muito, né? Parece muito. Aí a gente vai olhar na história. E aí é importante a gente olhar com muita frieza. Pô, Bebiano caiu, o outro caiu. Esse governo não tem estabilidade e tal. O Sarney, aliás, em cujo governo trabalhou o João Sayad como ministro do Planejamento, como eu comecei a nossa conversa aqui, o Sarney trocou em 1 ano 14 vezes. Mas não é assim, trocou um ou outro personagem. Ele trocou o ministro da Educação, ele trocou o da Justiça, ele trocou o da Saúde, ele trocou da Indústria e Comércio, da Previdência, trocou o Gabinete Civil, Relações Exteriores, Transporte, Agricultura. Ele trocou todos, 14. Ele voltou de uma viagem em dezembro de 85, porque em março de 86 ele faria uma reforma ministerial, porque era no ano de eleição. Então, a gente se acostumou a ter no Brasil um negócio chamado reforma ministerial, que é feito o carnaval, ou o Natal ou a Páscoa. É um evento que antecede a eleição. Temos o ano agora, reforma ministerial, e aí troca e tal. E o Sarney disse o seguinte, olha, além de honestidade, capacidade e experiência, os ministros vão ter que exercer o seu cargo com eficácia. Olha só que bacana. Nossa. Incrível. Não, a exigência é altíssima. Mas não é o que se espera de todo mundo. Não. Agora sim, quero ver. Com eficácia. Né? O Collor trocou 4 em 1 ano, né? O Itamar Franco, gente do céu, trocou 20! O Itamar Franco trocou 20. Ele trocou 6 da agricultura em 1 ano. 6! Tinha mais ministro do que produção agrícola. 6 sacas de ministro. Ele trocou 3 ministros da Fazenda em 1 ano. Ele trocou o ministro do Planejamento. Ele trocou 2 da Saúde. E a gente vai falar do governo Bolsonaro tá trocando gente demais. O cara trocou 20. E veja, era um governo de concertação nacional, tinha acabado de derrubar um presidente empichado por corrupção, chegou o vice, apoiado por todos os partidos, irmanados, vamos juntos, chegaremos lá. E o cara troca 20, nego. Né? O Lula trocou mais que o Bolsonaro. O Lula trocou no primeiro ano o da Previdência, o da Educação, tirou o Cristóvão Buarque e colocou esse Tarso Genro aí que ficou lá no primeiro ano, depois trocou de novo. Trabalho, planejamento, ciência e tecnologia. Então, se você for olhar, pega o período do Império, de 1822 a 1889, e você vai ver o seguinte, que o maior número de gabinetes montados durava no máximo 1 ano.
poucos chegavam a durar 2 anos. Isso no Império. Na República Velha, você tinha um troca-troca do caramba. Trocava-se mais na justiça, trocava-se mais nos ministérios políticos. Depois você começou a ter um troca-troca nos ministérios econômicos. E porque a gente tinha crises econômicas. Agora a gente não trocou no Ministério da Fazenda. Veja, o Ministério da Fazenda está relativamente estável. Quer dizer, relativamente estável. Deste governo e do governo anterior, 100% estável. Você teve o Henrique Meirelles e você tem o Paulo Guedes, que se ficar quieto, talvez dure mais, né? Se continuar falando bobagem como ele está falando, de repente vai criar um ambiente nocivo para ele, irrespirável, ele vai ter que ir embora. Vamos torcer para que ele fique quieto, porque está fazendo um bom trabalho. Agora, abriu a boca, pelo amor de Deus, né? Melhor calado. Então, só para deixar claro que pouco importa que seja um general, eu quero o ovo. Pouco importa quantos ele está trocando, até porque não está trocando muito, já tivemos gente trocando muito. O que tem é que a máquina funcionar. E nessas grandes máquinas, o importante é que quem entre tenha a capacidade de liderar. Se o general Braga Neto tiver uma virtude que o Onyx Lorenzoni não demonstrou naquela função, o cargo vai se justificar. Se ele não conseguir, nós vamos ver um outro personagem ocupando aquele posto. O presidente já fritou o general, não vai ser o primeiro general que ele frita também, né? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos torcer para dar certo.